Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente tá aqui para falar de modelo, materiais, iluminação, enfim, tudo que há para ser dito sobre a tal da cabeceira de cama. Então já fica comigo nesse vídeo, pega teu cafezinho, teu papel e caneta aí pra tu anotar e não esquecer de nada e bora comigo. Antes de a gente começar então, eu já vou te pedir, se tu puder me deixar aqui o teu like, né, se tu curte esse tipo de vídeo, me ajuda, me incentiva muito a estar aqui gravando pra vocês toda semana a gente tem vídeo aqui no canal, e aproveita já, se tu ainda não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, aquela coisa toda. Então vamos lá. Gente, antes de mais nada, a cabeceira da cama, né, ela vai estar ligada à cama, obviamente, né, então a gente tá falando aí quase de um conjuntinho. Então a gente precisa pensar que o material dela é uma das coisas mais importantes, porque a cabeceira da cama, afinal de contas, é um local de descanso e ela precisa, antes de mais nada, ser confortável. Então a gente vai começar falando dos materiais. Bom, então aqui no escritório, uma das nossas cabeceiras que a gente mais faz, né, um dos materiais que a gente mais usa, é a cabeceira estofada, né, que vai ser aquela que a gente vai mandar fazer numa estofaria. Também existem alguns modelinhos prontos que geralmente são mais fininhos, mas é uma opção pra ti, principalmente se tu tá num apartamento alugado, não quer fazer um grande investimento, tem umas que tem inclusive um adesivo pra gente colar, tá? Mas o que a gente mais trabalha aqui no escritório são as que a gente manda fazer na estofaria mesmo. A gente faz sob medida, personaliza o modelinho pra cada cliente. Então assim, essas estofadas é o que a gente mais faz. Tem as cabeceiras de MDF também, a gente pode usar, né, que é a feita de marcenaria, que a gente já vai mandar fazer com todos os outros móveis sob medida. E a gente também pode usar a mistura, né, então a gente pode usar, por exemplo, uma moldura de MDF com a parte estofada no meio. Enfim, a gente pode ir colocando aí alguns outros detalhes quando a gente faz a composição dessa cabeceira. Mas o que eu te indico é que, de preferência, ela seja uma cabeceira fofinha, né, não adianta ser uma espuma super fina também, que ela não dá muito esse efeito de conforto. Então uma cabeceira confortável, né, que a gente manda fazer na estofaria, ela vai ter aí de 6 a 8 centímetros de profundidade mais ou menos, e a gente indica que ela seja feita com uma espuma com uma densidade um pouquinho mais fofinha também. Uma coisa importante sobre a cabeceira é que a gente não indica ter panos, né, como é que eu vou falar isso? Placas muito grandes, né, sem a gente ter uma costura ou sem a gente ter uma interrupção e o início, né, de uma nova chapa de cabeceira. Por quê? Porque às vezes, principalmente se o tecido é mais fininho, isso pode acabar fazendo com que o tecido ceda e o acabamento com o tempo não fique tão bonito. Então é importante a gente cuidar, por isso que às vezes a gente tem aquelas cabeceiras em gomos, né, que são bem interessantes também, principalmente quando a gente fala dessa questão de durabilidade da cabeceira. Quando a gente fala também da cabeceira de cama, a gente pode pensar que ela não é só a cabeceira em si, né? Não é só o local ali onde a gente se encosta, mas a gente pode pensar que ela é toda a parte, né, toda a parede que vai acomodar a cama da gente. Então o indicado é que essa parte onde a gente se encosta mesmo, que é a cabeceira propriamente dita, que ela seja uma coisa mais confortável. Mais indicado é que a gente pense nessa parede como um conjunto. Então tu pode sim vir a trabalhar com outros materiais de complemento. Então, por exemplo, se tu quer uma pegada mais elegante, tu pode inclusive trabalhar daqui a pouco com um porcelanato que vai imitar um mármore, ou tu pode ter alguns detalhezinhos de pedra. É super interessante, né? Tá muito em alta essa questão de serralherias, né, que são os metais. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Voltei. Então, ó, aqui a gente tem amostrinhas de metal. Essas amostrinhas aqui que eu tenho, elas são de inox com verniz, né, então aqui a gente tem o inox natural, só polido, e aqui a gente tem com um verniz dourado, tá? É possível fazer isso no metalon, né, no ferro, e a gente fazer uma pintura epóxi também. Então, enfim, tem vários acabamentos que a gente pode propor. Isso aqui fica uma pegada bem contemporânea, tá? Se tu gosta de uma coisa mais industrial, pode usar um ferro preto também. Então tem várias formas de a gente trazer detalhes diferentes, deixar essa parede da tua cabeceira um pouco mais interessante. E aí, quando a gente fala de formatos de cabeceira, eu já quero te trazer aqui que a gente tem duas opções principais assim de formato, que vai ser um formato um pouco mais horizontal e um formato de cabeceira também um pouco mais verticalizado. Aqui no escritório, a gente gosta muito de trabalhar as cabeceiras mais horizontais. Por quê? Primeiro que esse formato mais horizontal traz uma pegada mais de amplitude para o espaço e a gente consegue deixar mais o peso visual na parte de baixo. Então a parte de cima fica mais leve, até porque a cama é um elemento grande que ocupa muito espaço, né, no meio do cômodo, então acaba que tem um peso visual maior. Então a gente gosta muito aqui no escritório de trabalhar essa pegada mais de peso visual na parte de baixo
e deixar a parte de cima mais leve. Digamos que seja o teu caso de tu precisar fazer um aéreo em cima da cama, por exemplo, que vai trazer um peso visual maior. O que a gente indica? Que esse aéreo seja em tons mais claros, justamente pra gente não deixar uma coisa, o quarto com uma cara muito pesada, tá? Quando a gente tá trabalhando com um formato de cabeceira que vai ter um formato mais verticalizado, a gente vai estar trazendo uma sensação um pouco mais de imponência pro espaço, tá? Então, caso tu queira dar essa sensação pro teu quarto, tu também pode trabalhar formatos mais verticalizados um pouquinho. Um modelinho de cabeceira também que tá super em alta hoje, que na verdade é a cama com cabeceira, né? Então, por muitos anos, a cama que a gente compra com um pezinho, ela ficou meio esquecida, né? Que era muito comum antigamente. E isso foi reinventado, né? Agora na arquitetura contemporânea. Então, a gente tem sim modelos lindíssimos de cama que já vem integrada com a cabeceira, tá? Inclusive tem modelos que são muito bonitos que, por exemplo, vão ter uma palhinha de acabamento atrás. Então existem vários modelinhos nesse sentido. O que é muito importante? Que quando tu for planejar colocar uma cama que já venha com a cabeceira embutida, que tu tenha um planejamento daquele dormitório para isso, né? De onde que vão ficar as tomadas, ver se a distância vai ficar boa pra ti, porque às vezes a cabeceira, né, que vem integrada com a cama, ela é um pouco maior, então às vezes a tomada acaba ficando um pouquinho mais longe. Ver se tá ok pra ti. Tem que fazer o planejamento dessa elétrica ali também, né, pra deixar as esperas direitinho. Então precisa realmente fazer um projeto, né, não que a cabeceira estofada também não precise, mas principalmente quando a gente tem a cama comprada pronta, precisa ter um projeto bem trabalhado pra especificar direitinho essas questões de elétrica e iluminação. Bom, entrando um pouco também na parte de iluminação, que é extremamente importante, vocês já sabem essas alturas que eu odeio o tal do plafond quadrado no meio do quarto. Gente, dormitório não precisa ter. A gente tem um vídeo aqui no canal que é falando especificamente sobre dormitório de casal, então eu não vou entrar muito nesse mérito, mas um dormitório pede sim que a gente tenha muita iluminação indireta. E onde que é um local muito legal de a gente colocar iluminação indireta? Na cabeceira. Na cabeceira a gente coloca iluminação por trás dela, então a luz vai estar contra a parede. Claro, existem outras formas de colocar, mas a mais comum é essa. Então a cabeceira ela vai estar um pouquinho afastada para frente e a gente vai jogar a iluminação para trás, o que vai fazer com que essa iluminação, apesar de dar um banho de iluminação difuso no espaço, a gente não vai ter essa luz direto nos olhos, porque a gente vai sentar e essa luz vai estar atrás da gente. Então é muito agradável. O que a gente precisa pensar aqui? Tem que ter um interruptor para desligar essa iluminação nos dois lados da cama pra gente não ter que estar levantando da cama pra ir desligar essa luz. Uma coisa muito legal também, falando de iluminação que a gente pode planejar para quem tem uma mesa de cabeceira muito pequena e não quer ocupar essa mesa de cabeceira com um abajur e às vezes a pessoa não tem como colocar um pendente ali, pode utilizar uma arandela. O que é uma arandela? É aquela iluminação que a gente vai colocar presa na parede ou na cabeceira, né? Então geralmente a alturinha que a gente vai colocar a arandela ela vai estar embutida ali na parte da cabeceira mesmo. Então a gente pode fazer sim esse planejamento, podemos passar a fiação por trás e deixar também o interruptor de forma que fique super fácil de ligar e desligar ela. E, inclusive, eu vou dar uma outra dica aqui, quem gosta de leitura na cama também pode pegar aqueles modelinhos de arandela que tem a ponta direcionável. Então tu pode girar ela para um lado e para o outro para que ela fique mais focada para quando tu vai fazer uma leitura na cama, ou então direcionar para o outro lado para ela não ficar tanto atrapalhando os teus olhos. Quando tu quer, por exemplo, agora eu quero dormir, não quero iluminação aqui, eu quero assistir uma TV, então tu pode girar ela de um lado para o outro. É um modelinho que funciona super bem, que inclusive se utiliza muito em hotéis. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na semana que vem a gente se encontra aqui pra tomar o nosso cafezinho juntos. E se tu ainda não deixou o teu like, faz favor, deixa o like aqui pra gente continuar sempre gravando pro canal.